Olá, turminha, boa tarde, tudo bom com vocês? Finalizando as nossas atividades do livro de gramática, estamos com o tema, né? Aí recordando que são vários assuntos, a junção de assuntos que estudamos durante o ano. E também tem assuntos aí que vai servir até mesmo na revisão da avaliação de língua portuguesa aí para vocês, tá certo? Antes de começar a atividade, eu vou explicar o assunto oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, ok? Então, oxítonas é a última sílaba mais forte da palavra. Eu coloquei aqui o exemplo da palavra café. Então, temos a sílaba fé, né, que é a sílaba mais forte, então ela é oxítona. Temos as paroxítonas, que são as sílabas que é a penúltima sílaba mais forte. Então, temos aqui o exemplo, a palavra açúcar. Então, temos a sílaba su, que é a penúltima sílaba, então ela é paroxítona. E temos as proparoxítonas, que é a antepenúltima sílaba mais forte. Exemplo, aqui é a palavra lâmpada. Então, lâmpada é a antepenúltima sílaba da palavra e ela é a mais forte. Então, ela é proparoxítona. Essas sílabas que geralmente vêm acentuadas, elas são a sílaba mais forte. Então, sempre quando a sílaba vem acentuada, aquela sílaba é a mais forte. Se não vir acentuada, vocês têm que estar percebendo, né? Falando, pronunciando a palavra para poder encontrar, tá certo? A sílaba mais forte e classificar se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Na página 173 do livro de gramática de vocês, tem aí pinte os espaços conforme a legenda e depois complete a tabela. Então, tem aí uma pipa com várias palavras. Então, vocês vão pintar de laranja as oxítonas, de amarelo as paroxítonas e de azul as proparoxítonas. Depois vai copiar as oxítonas, né, no lado das oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, tá? Na página 174, tem complete a cruzadinha escrevendo o masculino de cada animal. O que é o masculino? Sentido de macho, de homem, menino, certo? Então, tem aí ovelha, vocês vão escrever o masculino de ovelha, de vaca, de galinha, de gata, de leoa e de porca. Eu vou colocar o exemplo aí do número 1, né? Ovelha. Qual é o masculino de ovelha? Carneiro. Então, eu vou completar aqui, tá certo? A próxima, relacione corretamente. Se for artigo, você vai colocar um. O que são os artigos? Quais são os artigos? A, o, as, os, tá? Esses são os definidos. Os indefinidos, uma, uns, umas, tá? Substantivo. Eu coloquei a classificação aqui de substantivo. O que é substantivo? Palavras que atribuem nomes aos seres, ações, sentimentos, estados. Meu nome é Patrícia, então substantivo o quê? Próprio. Mas se eu digo livro, livro é um substantivo comum. Cachorro, um substantivo comum. São Paulo, substantivo próprio, ok? Amor é um substantivo comum, é um sentimento. Adjetivo, também coloquei aqui. Palavra que qualifica ou caracteriza um substantivo. Eu digo, a casa é amarela. Substantivo é a casa. E qual é o adjetivo? A característica que eu dei? Amarela. Então, eu dei uma qualidade à casa. Então, o adjetivo geralmente é uma qualidade, qualifica, tá certo? Numeral, né? 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Pronome. Quais são os pronomes? Lembram? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E verbo. Verbo indica o quê? Ação. Acordar, dormir, pular, correr, cantar, certo? Aí tem aí as palavras, né? Décimo é o quê? Casa, ele, nós, dormir, feio, computador, 16, as, lindo, uns, acordar, eu, 10, agradável e uma. Vocês vão classificar conforme esses que eu falei.
Se é artigo, se é substantivo, se é adjetivo, se é numeral, se é pronome ou se é verbo, tá? Na página 175, escolha um adjetivo do quadro para cada imagem e escreva uma frase usando com respectivos substantivos. Então, temos aí esses adjetivos: peludo, esperto, bonita, comilão, elegante, inteligente, feroz, estudioso, alegre, vermelha, perfumada, engraçada, colorida, audaz. Então, tem aqui na letra A, tem um palhaço, certo? Então, vocês vão formar uma frase escolhendo adjetivos daqui. Então, aí vocês pegam e formam, mas que tem a palavra palhaço também. Eu posso botar assim: o palhaço é alegre e elegante. Então, eu escolhi na minha frase 2 adjetivos aqui: alegre e elegante, tá? E aí vocês vão escolher para os próximos, né? Um menino jogando bola, uma rosa e um cachorro. Reescreva as frases colocando os verbos nos tempos indicados. O verbo indica ação. Lembre-se sempre. Então, tem aqui a frase, né? Ele estudou a lição. Vocês vão colocar no futuro. Qual é o verbo desta frase? Ele estudou a lição. Então, primeiro, vamos identificar o verbo. Estudou. E aí, eu quero essa frase no futuro. Como é que eu vou colocar? Ele estudará a lição. Ok? A mesma coisa vocês vão colocar nas outras. Lembrando que presente indica o momento agora. Pretérito ou passado indica que já foi, né? Algo já aconteceu. E futuro vai acontecer, indica que vai acontecer ainda essa ação, tá? Letra B, eu gosto de você. Vocês vão identificar o verbo e colocar no passado. C, ele colocará o bombom na caixa. Então, vocês vão colocar no presente essa frase. Vai identificar o verbo e colocar no presente. Na página 176, complete as frases com ponto final. O ponto final indica o quê? Que a frase acabou, né? Ponto de exclamação, que é aquele que nós, quando vamos fazer alguma admiração, né? Algum espanto, então colocamos o ponto de exclamação, né? Que é este aqui, tá? Temos ou ponto de interrogação, que é este aqui, que indica o quê? Quando fazemos perguntas. Então, tem aí, Renato não quer brincar conosco. Qual é o ponto que vocês vão utilizar aí? Aí é uma frase declarativa afirmativa, frase declarativa negativa ou uma frase interrogativa? B, que susto que você me deu? É uma frase declarativa afirmativa, é uma frase interrogativa ou é uma frase exclamativa? A outra, que horas são? Aí é uma frase interrogativa, frase exclamativa, frase declarativa negativa. E letra D, estudamos até a hora do almoço. E letra D, estudamos até a hora do almoço. É frase exclamativa, é frase declarativa afirmativa ou é frase interrogativa? E a próxima e última atividade nas frases a seguir, circule o sujeito e sublinhe os predicados, né? Já falei bastante sobre isso. Depois, reescreva as frases com o predicado no início e o sujeito no final. Então, vou dar um exemplo aí, nesse aí. Então, temos aqui: os alunos estão na aula de educação física. Aí tem a frase. Qual é o sujeito dessa frase? Primeiro, identificamos o verbo, estão. Então, quem estão o quê? Então, quem estão o quê? Os alunos. Identificamos o sujeito, os alunos. O restante da frase, juntamente com o verbo, é o predicado, né? Então, sujeito, os alunos estão na aula de educação física. Então, os alunos é o sujeito. E estão na aula de educação física é o predicado.
sujeito vocês vão circular e o predicado vocês vão sublinhar. Aí depois vocês vão passar essa frase colocando o predicado no início e o sujeito no final. Como é que vai ficar? Então, estão na aula de educação física os alunos. A mesma coisa vocês vão fazer nas outras frases. B. A Maria chegou atrasada para o ensaio. C. O Luiz e eu chegamos à mesma conclusão. D. As portas de casa estão abertas para todos. E letra E. O meu pai comprou verduras na feira. Tá bom? Então, essa é a nossa atividade. Serve aí também de revisão para a nossa atividade avaliativa. Será amanhã. Tá bom? Grande abraço e todos sucesso!